Olá! Hoje a gente vai conhecer a história do espírito de uma médica que não quis revelar o nome por achar que não tinha importância. Essa psicografia foi trazida pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho no livro Se Eu Pudesse Voltar no Tempo, sempre assessorada pelo seu mentor Antônio Carlos, que lá no plano espiritual ele faz as entrevistas com os espíritos, passa pela médium e é trazida nesse livro. É uma história, gente, que poderia ser contada numa novela inteira, mas infelizmente é uma história real, é um relato de vida real. É do tipo, segurem-se nas cadeiras, muito intensa. É a história de uma médica, né? A vida de uma médica que na sua última encarnação aqui na Terra, ela praticamente perdeu uma encarnação inteira por conta de vícios. Essa psicografia foi intitulada Por quê? E se chama Doutora, porque não tem o nome do médium, do espírito. Vamos conhecer essa história muito forte, cheia de ensinamentos. Vamos iniciar. Prefiro não dar o meu nome. Pensei até em trocá-lo. Afinal, o que é um nome? Uma denominação que nos distingue dos outros seres humanos. Como eu tinha muito orgulho do título que recebi após estudar tanto, resolvi me intitular de doutora para fixar a lição de que somos o que conquistamos pelo esforço do trabalho e estudo. Pela série de imprudências que cometi, esse título agora é para mim uma responsabilidade difícil de carregar, que machuca o meu eu interior. Se me intitulo assim, é para me lembrar que muito tenho de fazer para ser digna dele. Reencarnei numa família de classe média que não poupou esforços para que eu estudasse. Queria ser médica. De algumas reencarnações falidas, pedi na espiritualidade que queria encarnar para trabalhar sanando dores. Estudei medicina em uma colônia de estudo no plano espiritual e tive a bênção de voltar ao plano físico. E encarnada, estudei muito para me formar. O curso era muito difícil. Estudava às vezes a noite toda. Um grupinho que estudava comigo tomava remédios para ficar acordado. Passei no 3º ano a tomá-los também. Foi nas férias que percebi que sentia falta deles. Comentei com um colega e ele me aconselhou: tome cuidado. Se você sente falta, está na hora de parar e não tomá-los mais. Você sabe que existem pessoas que se viciam rápido. Aproveite as férias para não se medicar. Não sinto falta, tomo-os somente algumas vezes por mês. Fui passar 2 semanas numa fazenda de parentes para descansar. Mesmo num local calmo e tranquilo, estava inquieta. Achava que era cansaço. Ao voltar às aulas e ter de estudar muito, voltei a tomar remédios. Uma noite, ao ir com colegas a um bar, experimentei a maconha. É melhor que experimentemos agora, disse um companheiro de estudos. Como estudantes, é melhor como estudantes do que como médicos que seremos. Quero me especializar em psiquiatria e com certeza muitos dos meus pacientes serão toxicômanos. Vou fumar cigarros de maconha, experimentar cocaína e outras drogas para sentir os seus efeitos. Achei coerente e experimentei também. É como fazer algo imoral, ilegal e que faz mal, opinou outra colega.
mas nos é permitido como estudantes. Faremos algo errado, mas somente para saber como é. Nunca para nos viciar ou nos tornar dependentes. Eu nunca deveria ter experimentado. Não se mata alguém somente para saber como é ser um assassino. E ao experimentar, você pode estar se matando. E a si mesmo. Continuei a tomar remédios. Como passei a fumar, entre os cigarros que fumava, havia sempre um de maconha. Em estágios, pude comprar os remédios que receitava a nossa empregada com os documentos dela. Essa senhora nunca ficou sabendo. Maconha, cocaína e outras drogas são muito fáceis de adquirir. Perto da universidade ou mesmo dentro, havia sempre alguém para vender. Formei-me, senti uma alegria imensa e fui o orgulho de toda a família. Fui trabalhar e, como sempre sonhei, dediquei algumas horas por semana a atender com atenção pessoas carentes. Desculpas de estresse, cansaço, me fizeram voltar a tomar remédios e aos cigarros de maconha. Já tinha tido alguns namoros, mas todos sem importância. Até que conheci um jovem engenheiro e me apaixonei. Ele também teve experiências com drogas, não se viciou e não usava mais. Ele insistiu comigo para que eu parasse. Até tentei. Como não consegui, menti e passei a usá-las escondido dele. Sentindo-o se distanciar, engravidei. Foi uma alegria. Casamos. Eu estava com 33 anos. Durante a gravidez, não usei drogas, mas fiquei nervosa, inquieta. Tive insônia e precisei tomar calmantes. Meu esposo foi paciente e amoroso comigo. Nasceu meu filho, lindo e sadio. Ao voltar a trabalhar, voltei também aos remédios e à maconha. Fiquei grávida de novo. Consciente do tanto que as drogas fazem mal ao organismo, principalmente na gravidez, tentei parar, mas acabei usando de vez em quando. Nasceu a minha filha. Meu esposo desconfiou que eu estava fazendo uso de drogas. Passou a me vigiar e brigamos muito. Fiquei grávida de novo. Nessa gravidez, não consegui me controlar, embora menos fiz uso dos remédios. Nasceu meu terceiro filho com o peso abaixo do normal e com problemas respiratórios. Teve que ficar na UTI. Chorei arrependida e passei a tomá-los mais ainda. Brigas em casa. Meu marido contou aos meus pais, que conversaram comigo, exigiram que eu me tratasse. Aproveitei a licença da maternidade e me internei. Aquele meu colega que nos levou a experimentar maconha foi o meu psiquiatra, um médico competente. Doutora, disse ele para mim, sei agora que basta às vezes um cigarro para viciar algumas pessoas. Fomos imprudentes, vou curá-la. Saí do hospital, voltei para casa, fiquei com os meus filhos, tentei ser boa esposa. Senti, porém, que meu marido não me amava mais e que ele tinha outra pessoa. Conversamos. Vamos tentar de novo? Pedi. Vamos, respondeu ele. Vou deixar essa moça. Vamos tentar ficar bem. Temos 3 filhos pequenos que necessitam de nós. Vou confiar em você. Até que tentei. Voltei ao trabalho. Tudo tão fácil ao meu alcance. Lutei comigo mesma. É essa vida estressante, eu reclamava. Lido com doentes o dia todo. Em casa, as crianças gritam e brigam. Meu marido não me ama. Ainda atendia carentes, não com a mesma atenção de antes. E foi num desses atendimentos
que prescrevi um medicamento errado a uma menina de 12 anos que veio a falecer. Fiquei arrasada. Um colega me alertou. Doutora, sabe o que fez? Pergunto-lhe o porquê. Cansaço? Drogas? Terei de informar a direção. Por favor, não faça isso, roguei. Quem não erra? Na nossa profissão não são permitidos erros. Você sabe disso. A cozinheira erra, a costureira, todos. Por que não nós? Indaguei. Se a cozinheira salga demais a comida, ninguém come. Se a costureira erra no corte, a roupa fica feia. Mas nós, às vezes, causamos óbitos com erros. É uma vida humana que se vai, falou ele. A direção do hospital me advertiu. Como a família da menina não soube que eu errei, achou que a garota foi devidamente atendida e o caso não foi divulgado. Voltei às drogas e com mais intensidade. Já não conseguia atender os pacientes. Às vezes, eu indagava para as enfermeiras. Como vamos medicar esse? Elas me sugeriam e eu fazia. A direção do hospital chamou meu esposo. Falaram-lhe sobre a minha situação de dependente. Ele escutou calado. Sabia que eu voltara aos remédios. Demitiram-me. Estava roubando medicamentos. Voltei para casa mais cedo. Tínhamos 2 empregadas e era minha mãe quem cuidava dos meus filhos. Meus pais estavam preocupados comigo. Mamãe chorou quando eu lhe contei que me demitiram. Meu marido não disse nada, me olhou somente. Sentei no sofá da sala, fiz uma retrospectiva da minha vida. Tinha filhos lindos, sadios, que já iam para a escola e era meu marido que cuidava da casa e deles quando a minha mãe não podia. Eu os via pouco. Em casa, sob o efeito dos remédios, das drogas, ficava alheia, trancada no quarto. Minha mãe pegou na minha mão. A olhei. Ela indagou-me com tristeza. Por quê? Por quê, filha? Não sei, respondi. Mas agora eu vou parar. Prometo. Quis ajuda e me internei. As crises de abstinência são terríveis, doem fisicamente. O corpo acostumado quer, o cérebro necessita. Que fiz? Por que fiz isso comigo? Por quê? Perguntava. Senti saudades do meu lar, dos meus familiares. Somente quando melhorei, recebi visitas dos meus pais, do meu irmão e do meu marido, que me explicou. Não trouxe os nossos filhos. Não quero que eles a vejam assim e aqui. Disse-lhes que você está viajando, estudando e trabalhando em outra cidade. Dias depois, telefonei para eles. Escutá-los me fez muito bem. Suas vozinhas pareciam cantigas aos meus ouvidos. Perguntaram se eu estava trabalhando muito, se voltaria logo e contaram o que estavam fazendo. Meu filho mais velho me disse: Mãe, a Cíntia nos levou ao cinema. Quem é Cíntia? Perguntei. Amiga do papai. Pedi para falar com meu marido. Ao indagar-lhe quem era Cíntia, ele me respondeu: a mulher que amo. Doutora, eu quero a separação e a guarda dos nossos filhos. Espero que você concorde. Nunca! Estou me curando. Logo voltarei para casa e serei boa esposa e boa mãe. Desejei muito isso, como eu quis e tentei. Implorei a você. Agora chega, quero a separação. Ele afirmou com convicção e desligou o telefone.
Tive uma forte crise. Se não estivesse no hospital, com certeza teria tomado drogas. Meu esposo não veio mais me ver, somente meus pais. Quando recebi alta, escutei do médico que me tratou o que eu já sabia muito bem e o que recomendaria aos meus pacientes. Nada de voltar às drogas. Se tomar um remédio ou fumar um cigarro de maconha, começará tudo de novo. A minha casa estava como sempre, só que eles não estavam mais lá. Seu esposo, filha, explicou minha mãe, mudou-se com as crianças para outra casa num bairro distante daqui. Cíntia está com eles? Perguntei. Sim, essa moça mora com eles. Seu marido contratou um advogado. A separação já está pronta e falta somente você assinar. Ele levou à audiência testemunhas que afirmaram que você é dependente química, que não tem condições de ficar com as crianças. Seus filhos estão bem. Você sabe que ele sempre foi ótimo pai. Nós, seu pai e eu, estamos sempre com eles. Chorei muito. Tinha consciência dos meus erros. Na minha profissão, cometi erros por não estar bem. A morte daquela menina foi uma imprudência, um erro confuso. Receitei para outros pacientes remédios indevidos. Agia contra a ética médica. No meu lar, estava sempre alheia a tudo. Não sabia nem se meus filhos haviam tido resfriados do que gostavam ou do que queriam. Fiquei em casa sozinha por dias e pensando. Como não tinha mais renda, meus pais pagavam as despesas e traziam alimentos, mas não me davam dinheiro. Resolvi que voltaria a estudar e depois, quando me achasse capaz, trabalhar. Meu marido trouxe meus filhos para me verem, abracei-os. Eles ficaram admirados com a minha demonstração de afeto. Ficaram me olhando, com certeza esperando eu dizer o de costume. Mamãe tá cansada, não quero saber, fora daqui, deixe-me descansar. Olhei-os com carinho, eles estavam crescidos. Perguntei sobre a escola, os amigos e se gostavam da nova casa. Sim, mamãe, eu gosto, respondeu o meu caçula. Os vovôs e as vovós saem conosco. Cíntia trabalha pouco e nunca está cansada. Ela tem uma filhinha do seu ex-marido. Brincamos muito e podemos bagunçar à vontade. Ela conta histórias para nós. Temos ido às aulas de evangelização no centro espírita. Gosto muito e oramos sempre por você, mamãe. Esforcei-me para não chorar. Cíntia ocupou o meu lugar. Você assina a nossa separação? Perguntou meu ex-marido. E as crianças? Indaguei. Desculpe-me, mas não tenho coragem de deixá-los com você. Mesmo você sendo médica, sabe que o nosso caçula é alérgico? Sabe que remédios ele pode tomar? Sabe que nossa menina tem bronquite? Não, você não sabe. Por favor, deixe-os comigo. Por eles, não devemos brigar na justiça. Estou limpa. Não tomo mais nada. Curei-me. Bom para você, para os nossos filhos. Eles poderão vir vê-la sempre. Você, acompanhada de seus pais, poderá levá-los para passear. E se eu obtiver a guarda, eles voltarão a morar comigo? Falei. Se isso acontecer, volto também. Não confio em você. Eles foram embora. Chorei. Compreendi que ele tinha razão. O que eu sabia dos meus filhos? Pouca coisa. Resolvi que não voltaria nunca mais às drogas e reconquistaria tudo e todos. Fui fazer um curso de especialização, pago por papai.
Não assinei a separação e meu ex-marido não insistiu. A casa em que morávamos ia ser passada por os nossos 3 filhos. Saía com os meus filhos 2 domingos por mês, junto com os meus pais. Percebi que eles gostavam dos avós, mas não de mim. Passaram-se 6 meses e eu não tomara nada, nem fumara. Num domingo, esperava meus filhos para almoçar comigo. O almoço já estava quase pronto quando meu filho mais velho me telefonou. Mãe, podemos cancelar o almoço? Queremos ir passear com os nossos vizinhos. Eles vão ao lago pescar e velejar. Mas eu fiz o almoço, respondi. Mais um motivo, mãe. Você sabe cozinhar? Nunca vi na cozinha. Claro que sei. Não abro mão. Venham almoçar. Mamãe, queremos ir, por favor. Não e não, gritei. Venham ou vou ao juiz e peço a guarda de vocês. Escutei-o chorar. Fiquei revoltada, nervosa. Ao abrir um balcão na cozinha, vi uma garrafa de uísque que certamente fora escondida para que eu não achasse. Impulsivamente peguei-a, abri e tomei no gargalo. Fiquei bêbada. Meu ex-esposo trouxe meus filhos. Ele não desceu do carro. Eles entraram tristes e isso me deixou mais irritada. Servi o almoço. Meus filhos conversaram entre si, me ignorando. Bebi mais. Estava cambaleando. Gritei com eles. Assustaram-se. Meu filho mais velho telefonou para o pai. Papai, venha rápido nos buscar. Mamãe está esquisita. Acho que está bêbada. Tirei o telefone da mão dele. Gritei xingando-o. Eles se abraçaram, ficaram encolhidos num canto do sofá. Logo chegou o pai deles. Tocou a campainha e gritou. Eu os ameacei para não abrir a porta. Ele arrombou a porta. Somente me olhou, pegou nas mãos dos meus filhos e saíram correndo. Bêbada, dormi. Acordei com o telefone tocando. Era minha mãe. Filha, como foi o almoço? Ainda não lhe contaram? Perguntei. Foi terrível. Um desastre. Eu bebi. Filha, exclamou mamãe chorando. Desliguei o telefone, levantei e vi a porta arrombada. Os objetos que eu quebrei, a mesa de jantar com os pratos que os meus filhos usaram. Chorei e bebi o resto do uísque. Mamãe chegou e me viu bêbada. Por que, filha? Não tinha remédios nem drogas, por isso eu bebi, respondi. Tudo está errado na minha vida. Meus filhos não me amam. Agindo assim, não os conquistará, falou mamãe. Minha mãe ajeitou a casa enquanto meu pai consertava a porta. Deixaram-me na cama. No outro dia, resolvi me drogar novamente. Que tudo se dane, exclamei revoltada. Passei a usar drogas, remédios que comprava com receitas que eu mesma prescrevia em diversas farmácias, a beber bebidas destiladas fortes, a fumar cigarros de maconha e fazer uso de outras drogas. Para obter dinheiro, fui vendendo objetos da casa. Quando vendi tudo o que era possível, resolvi roubar dos meus pais e do meu irmão. Meus pais, por diversas vezes, tentaram me internar, mas eu não quis. Não vi mais os meus filhos. Não assinei a separação, mas o juiz deu a guarda definitiva dos meus filhos ao meu ex-marido. Eles não queriam nem me ver, tinham medo de mim. Eu estava magra, feia, tentei até me prostituir, mas não deu certo.
Meus pais me internaram numa clínica. Levaram-me enquanto eu dormia. Não adianta, quando eu sair daqui me drogo novamente, gritei. Quer morrer? Perguntou o médico. É uma boa ideia, expressei. Doutora, seu físico não aguenta mais drogas, entrará em colapso e falecerá. Cure-se, recomece. Não respondi. Resolvi fugir e na primeira oportunidade saí e fui vagar pelas ruas. Usei drogas perigosas. Meus pais me acharam e me levaram para a casa deles. Vamos cuidar de você, exclamou minha mãe. Meus filhos falaram comigo pelo telefone. O mais velho rogou. Mamãe, sei que você bebe. É a bebida que a faz agir diferente. Nós a desculpamos e queremos vê-la bem. Vai se tratar, por favor. Sabia que meu filho falava o que lhe mandavam. Minha mãe deve ter lhe pedido. Vocês são felizes? Você está bem, meu filho? Perguntei. Estamos sim, mamãe. Cíntia é boa conosco e papai é a melhor pessoa do mundo. Vocês amam muito seu pai, não é? Indaguei. Ele demorou um pouquinho para responder. Amamos o papai, sim. Ele sempre cuidou de nós, mas gostamos também de você. Filho, eu bebo sim, mas também sou uma pessoa dependente química. Você sabe o que é isso? Sei. É um viciado em tóxicos. Já assisti a palestras na escola e papai conversa conosco sobre isso. Quantos anos você tem, filho? Perguntei. 15. Não lembra? Claro que lembro. Perguntei por perguntar. Tchau. Desliguei o telefone e chorei muito. Que fiz da minha vida? Esquecera até a idade dos meus filhos. Recordava de algumas festas de aniversário deles, que eram organizadas pela minha mãe. Não merecia viver. Infeliz. Tomei perfumes, álcool e passei muito mal. Socorrida, o médico me alertou. Doutora, você está se matando. Largue esse vício, filha. Aceite um tratamento, uma ajuda. Meus pais rogaram. Não, quero drogas, afirmei. E depois de 3 crises em que tomei tudo o que encontrei que continha álcool, junto com remédios e cocaína, desencarnei. Sofri muito, mas muito mesmo. Perturbada, confusa, com dores terríveis, senti-me jogada de um lado ao outro. Fiquei perto de encarnados que se drogam para saciar um pouco da minha vontade. Estava demente. Às vezes me sentia um pouco consciente e parecia escutar. Mamãe, reaja, recupere-se. Aqueles apelos passaram a ser mais constantes. Dos meus 3 filhos, do meu esposo, de Cíntia e até do meu irmão. Num desses apelos, fui atraída para perto deles. Era uma reunião familiar. Eu os reconheci. Meu ex-marido estava envelhecido. Meus filhos adultos faziam o evangelho no lar. Oravam. Pela primeira vez em muito tempo, pude raciocinar. Chorei baixinho. Oravam por mim. Deus, Jesus, bons espíritos, nós lhe pedimos proteção à mamãe, que seu espírito cansado tenha descanso, que ela possa compreender que desencarnou e queira socorro, ajuda e que passe a viver com dignidade. Agradecemos. Meu filho orou, senti uma força me envolvendo e eu, que não gostava de orar,
rezei um Pai Nosso com eles. Quer vir conosco? Assustei-me. Olhei para quem falou e vi um senhor muito simpático que sorriu para mim. Quem é o senhor? Indaguei. Um dos bons espíritos a quem eles pedem para te ajudar. Quero ajuda. Quero me tornar livre. Não quero mais ficar assim. Roguei. Olhei para um espelho na parede da sala e levei um susto. Hoje, sei que fui induzida por benfeitores espirituais a nele contemplar a minha própria imagem. Não me reconheci. Chorei alto. Aquele senhor pegou na minha mão e quando a soltou, eu estava em outro local. Duas senhoras bondosamente me limparam, me vestiram roupas limpas, acomodaram-me em um leito cheiroso e dormi. Acordei e lembrei-me dos meus filhos, das suas orações. Fiz um propósito de me melhorar, de me esforçar para ficar como eles queriam. Dias depois, recebi a visita dos meus pais. Filha, nós desencarnamos, explicou mamãe. Nosso corpo físico morreu e continuamos vivos como você. Preocupamo-nos também com você, filha, e tentamos ajudá-la. Ficou vagando por anos. Abraçamo-nos emocionados e choramos. Falei, sofri muito, mãe. Como abusar do corpo físico traz consequências dolorosas. Sentia-me louca, mas louca sofre. Lembrava que sentia muitas dores. Meu aparelho digestivo estava arruinado pela bebida e pelos líquidos que bebi. Passei fome, sede. Era um farrapo, um desencarnado feio de ver. Fui escrava de desencarnados maldosos e usada para viciar outros encarnados. Nada sou, expressei sentida. É filha de Deus e nós a amamos, exclamou mamãe. Não foi fácil a minha recuperação. Não é só porque fui socorrida que todos os meus problemas acabaram. Acho que continuaram fortes, porque eu tinha de me tornar livre, tinha que me desintoxicar. Meus pais e trabalhadores do hospital onde eu estava abrigada na espiritualidade me auxiliaram e as orações dos meus filhos me fortaleciam. Seus filhos seguiram a orientação da Cíntia, uma pessoa boa, espírita, que os ensinou a serem religiosos. Eles, compreendendo que a desencarnação é uma mudança de planos que fazemos, sentiram que você necessitava de socorro. Pediram muito, oraram tanto que suas orações a encontraram. Foi atraída para lá e socorrida. Agora, filha, pelo menos desta vez, atenda-os. Tive muitas vezes vontade de sair daquele bendito abrigo, do posto de socorro e ir embora. Ir atrás das drogas, porque eu sofria pela falta delas. Impregnei o meu perispírito de energias nocivas. Foi longo o tratamento, mas eu me desintoxiquei. As orações e os pedidos dos meus filhos me sustentaram. Sentindo-me melhor, ia às enfermarias onde estavam desencarnados que se sentem doentes. Fui ajudá-los como enfermeira. Melhorei muito com essa atividade. Passei a estudar e a trabalhar. Quando penso nas drogas, sinto ainda mal-estar, tontura e enjoo. Tenho chorado muito, arrependo-me bastante e não sei responder o porquê de ter usado drogas. Desperdicei uma encarnação em que poderia ter feito o bem ao meu semelhante, ter sido útil.
e boa mãe. Ainda bem que nenhum dos meus filhos é usuário, não bebem e nem fumam. Sabem que podem ter herdado essa tendência de se tornarem dependentes com facilidade. Tive a graça de pedir perdão à menina que desencarnou pelo meu erro médico e ela me perdoou. A aceitação de desculpas por parte dela me fez sentir melhor, mas não anula o meu ato irresponsável. Sei que terei a reação dos meus erros e espero suavizá-la pelo trabalho edificante. Foi muita caridade ela me perdoar. Queria ter paz e tranquilidade em vez do remorso e da culpa que sinto. Não tenho sossego. É ironia eu me chamar de doutora? Não, não quero ser irônica. Quero ter como objetivo fazer jus a esse título e ser no futuro alguém que respeita a vida e que usará dos seus conhecimentos para sanar dores. Quero exercer a medicina no futuro, mas para isso tenho de provar a mim mesma que serei capaz. Não quero ter mais nenhum mau sentimento, nem culpar os outros pelos erros que eu cometi. Mas os traficantes erram muito. Tóxicos são causas de muitos sofrimentos. Lembro-me, porém, de que foi por remédios que amenizam dores e que curam que eu abusei. Sei que Deus tem piedade de mim, como tem de todos. Sei também que, embora já tenha sofrido muito, tenho ainda de sanar pelo sofrimento as marcas pelos meus erros conscientes. Pelos meus erros conscientes, deixei no meu perispírito e que certamente, ao reencarnar, transmitirei essas deficiências ao corpo físico. Sinto-me aliviada por fazer esse relato. Quero que você, após lê-lo, nunca experimente drogas. Se já o fez, não repita. Se for dependente, que se trate. E se não for esse o seu caso, que ajude de alguma forma um dependente. Adeus. Uau! Que relato impressionante, forte, cheio de ensinamentos, de lições que essa médica trouxe pra gente. E a gente entende que a vida é feita de escolhas. São as nossas escolhas que vão determinar o sucesso ou o fracasso de uma encarnação inteira aqui na Terra. E como ela fala, aquele que tem algum tipo de vício aqui na Terra nunca está sozinho. Nunca está experimentando esse vício sozinho. Sempre vai ter um acompanhante espiritual que já foi viciado e está potencializando esse desejo, esse uso na pessoa que faz uso desse vício aqui na Terra. E ela fala como é importante, como foi importante o poder da prece, das orações dos filhos, o evangelho no lar, feito pela família, pelos filhos, pelo ex-marido, pela madrasta dos filhos, por todos. Como foi importante para atrair ela para o lar e lá ela ser socorrida pelos benfeitores espirituais. Foi nesse momento que ela recuperou a sanidade mental, que ela conseguiu ser socorrida por essas entidades superiores. E pela reencarnação, né, como ela fala, que aliás é uma bênção de Deus, é uma bênção divina, como ela diz, ela vai poder reencarnar resgatando todos os débitos, todos os erros que ela cometeu, porém tendo que reencarnar com alguma problemática no corpo físico decorrente
dos vícios, né? Ela não valorizou o corpo físico. Nosso corpo físico é um presente de Deus. E ela não valorizou. Mas graças à reencarnação, de qualquer forma, a gente sempre vai obter a cura. Deus sendo misericordioso, sendo justo. A reencarnação é um presente para todos nós. Espero que vocês tenham gostado desse relato. Peço para que vocês compartilhem, principalmente se você conhece alguém, alguma família que passa por esse problema. Compartilha, não deixa de compartilhar. E aí a gente se vê num próximo relato. Até a próxima!